estatura de um menino, de uns 8, 9 anos, 7 anos, pele escura, cabelo arrepiado, cabelo esvoaçado, vermelho, os pés virados para trás, os calcanhares para frente, os pés para trás e o corpo peludo e dentes verdes. Ele é um dos primeiros ecologistas, ele é o guardião das florestas, dos animais, das plantas. E ele atormenta um caçador se o caçador for matar por judiaria ou matar sem precisar comer. Aí, digamos, o Curupira faz o caçador se perder, ele fica dando voltas na floresta, o Curupira imita a voz humana, chama de um lado, o cara vai lá, se perde. O Curupira em Guaramirim, vejo de uma forma pessoal, como vejo também dela oficial. Nasceu à margem da própria sociedade do município de Guaramirim, porque na ocasião um grupo de jovens queria um local onde pudesse colocar assim, aquilo que eles tinham de melhor dentro deles para fora. E viram aqui em Guaramirim, um local um pouco fora do centro da cidade, ideal para poder fazer o rock deles, para poder trazer bandas para cá e poder trazer aquele grupo de pessoas que era adepto desse rock. Era só uma estrebaria de vaca, simples. Aqui atrás era um morro, isso aqui não existia. O sol bate forte no meu rosto, não enxergo quase nada. A sede, a fome, o cansaço, não posso parar. A ideia principal era a ecologia, no começo, para que os roqueiros se preocupassem um pouco mais com a ecologia, sabe? Porque eu era roqueiro e eu achava que todos os roqueiros eram igual a mim, mas não é assim. De 90 para cá que o Curupira existe, entende? Com a minha ideia, com o meu sonho e o nome eu já tinha na cabeça, então o nome nasceu ali, já em 90. No dia que o Evair meio que abriu o Curupira lá, mas não era como casa de show, né? Era uma casa noturna para rolar ação mecânico, né? Daí a gente foi para lá. E ali já veio aquela ideia, pô, o que tu acha da gente fazer show aí, não sei o quê, e o Evair não hesitou, não pensou duas vezes, não, vamos fazer, não sei o quê, né? Fizeram uma festinha entre os amigos ali, né, e depois começaram a vir fazer show e o legal, assim, do lugar é que ele já nascia com a característica para show de rock, né? Não era um clube de igreja, não era uma associação de bairro, não era um boteco de bebum, era um clube que nascia exclusivamente para tocar rock. Pô, mas de equipamento, né? Ele tinha alguma coisa, mas era precário. Daí entra uma outra coisa que eu acho do Curupira, que eu acho importante assim, de lembrar, que o Curupira, na verdade, ele era uma espécie de um coletivo. Não sei se exatamente de bandas, porque querendo ou não as pessoas que participavam do Curupira eram integrantes de banda, mas era um coletivo de pessoas que tinham algo em comum. As pessoas que acompanharam ele, que tinham boas ideias, que colocaram no caminho o Curupira. Eu acredito que tenha acontecido isso aí. Ele foi cercado de pessoas muito boas e com boas ideias.
Que aí eles me ajudaram, eles providenciaram as bandas, é eles que entravam, porque eles tinham mais contato que eu, porque eu não tinha contato, entendeu? Eu era apenas um cara aqui que tinha uma ideia, mas eles tinham colegas. E assim conseguiu, em parceria, entende? Eu acho que a parceria foi a peça fundamental, é companheirismo, união. Francamente, ninguém botava fé, né? Uma cidade pequena, não tinha a mínima tradição de rock, já como alguns centros maiores. Precário a gente sabe que sempre foi na minha época, né? Ah, vamos pegar o pessoal de banda, né? Pedir para alguém trazer traz um amplificador, traz uma caixa, traz um retorno, às vezes até instrumento emprestava, né? Aquele período ali, né, as coisas só aconteceram mesmo por causa dessa galera que se prontificava de ajudar, né? E até para trazer público também, porque o público daqui, entendeu? Dava para contar botar as duas mãos, tu contava, né? Ah, veio o pessoal de Blumenau, traz uma galera, o pessoal de Joinville. O circuito era bem precário, assim, bem precário. Tipo assim, o pessoal começou a se conhecer através de fanzines, né? Na época. E depois, obviamente, foi ampliando, conforme foi acontecendo os shows, as amizades foram se fazendo, na época, basicamente, carta e telefone. Até mais carta. Era totalmente mais complicado. Eu recebia convite por carta. Por carta ou telefone. Aí o cara me ligava, pô, dá pra vocês virem no outro final de semana, porque estou precisando de uma banda aqui para tocar com fulano que vem de São Paulo, ou sei lá, outra banda é de Brasília, vai tocar em Porto Alegre, eles pediram uma data aqui. Eu acho que existiam pessoas naquela época que faziam as coisas com muito afinco, com muita alma. E a divulgação independente do boca a boca era muito importante. Sem internet, sem nada, era carta. E anos atrás, 10 anos atrás, todo o público basicamente vinha de cidades de fora, vinha de Joinville, vinha de Blumenau. Então a logística de trazer as pessoas era muito mais complicada, né? Então você selecionava uma banda para tocar já pensando assim, pô, vamos pedir pro cara organizar uma excursão, vir com uma van, trazer os amigos junto. Arrumou um convite, assim, ele disse, pô, tem uns caras em Jaraguá que estão com um lugar novo aí, e estão querendo tocar. E como naquela época a gente era desesperado para tocar em qualquer lugar, não existia nenhum lugar para tocar, apareceu isso aí. A gente foi para lá e ficou encantado, né, cara? Um lugar no meio do mato e aquilo era o paraíso, né, do rock and roll. O Evair, com certeza, eu acho que ele tinha outra intenção para aquilo. Talvez para baile, para sertanejo, mas eu acredito que não funcionou. Porque a alma dele era rock, entende? Então, talvez, porque ele já tinha um bar antes de ter o Curupira, né? Se chamava Weekend Club. E ele já tinha essa característica de clube de rock, né, cara? Então, só que era alugado, tal, era no centro da cidade, era caro. E ele tentou fazer daquilo um clube de rock, né? Já muito antes do Curupira. Só que não funcionou. Não funcionou porque a cidade não tinha tradição até então, né? Ah, no começo me assustava muito, eu nunca tinha visto. Não me assustava. Meu Deus do céu, eu chorava, eu ficava nervosa. Uma semana não conseguia dormir. Sim, uma coisa que... Medo que brigasse, medo que roubasse, medo que se matasse, medo de tudo, né? Falar a verdade, eu nunca vi, provavelmente, desavença, todas as famílias têm, mas uma família tão unida como a família do Evair era, pra mãe do cara ir lá e ver aquele monte de maluco, de cabeludo, de não sei o quê. O pai do Evair, né, apesar de ser uma pessoa de uma
Ele era de uma simplicidade extrema, sim, mas ele tinha um carisma, entendeu? Ele cativava as pessoas de uma maneira que, entendeu? O pai do Evair era tipo, eu considero que ele era o xamã da... O pai do Evair sempre deixou o Evair muito livre para organizar aqui o show no Curupira. Tanto é que ele participava das festas também. O Sonny Cochelli vinha com um canequinho de Buda, com uma cachaçinha. Ele me deu uma força muito grande. Eu acho que meu pai é uma peça fundamental, não só meu pai, como a minha mãe está até hoje aqui. O meu marido, quando ele via um bêbado, ele ia, juntava e botava lá uma cama, lá no... ele dava razão para eles, né? Eles eram... Dizia que ele também era novo e também gostava de farra, né? Mas era meio que uma irmandade, assim. Eu me sentia parte da família também. De lá, pô, tava as irmãs do Evair, trabalhava a semana inteira no trabalho delas, chegavam lá, ajudavam a trabalhar também, a mãe do Evair, o sobrinho, sobrinha. Eu disse que eu nunca arrumei tanto neto e sobrinho, porque era só tia daqui, vó dali, né? No começo, muitos assim ficavam meio com o pé atrás, não tinha aquele conhecimento. Aos poucos foram reconhecendo que era uma realização muito bem feita, né, de esse Curupira. Preconceito, né, cara? Muito preconceito. Mas por que preconceito? Porque as pessoas não têm conhecimento. Eles não frequentam aqui, daí eles não sabem o que é, daí eles inventam. Eu já fui marginalizado até na igreja, fui marginalizado na igreja. Eu teve dois ou três padres, uma vez que eu fui na missa, que eu escutei, foi só uma vez, né? Ele falou que era show de santanismo, que era um lugar que ninguém podia participar e não sei o quê. Eu fiquei que nem uma estátua. Não olhei nem para frente, nem para trás, nem para um lado, nem para o outro, né? Eu só fiquei ali na minha. Eu espero que ninguém olhe para mim, né? Eu cheguei ao extremo absoluto de levar um padre quase à justiça. O padre saiu falando em público sobre coisas que não aconteceram aqui. Ele falou sobre eu matar na Sexta-feira Santa gatos pretos sangrando. Ele falou na igreja isso. Imagina uma cidade de 20 mil habitantes, onde que tu chega numa rodoviária, desembarca um monte de black metal, o pessoal se assusta. O Curupira é a igreja satânica, os caras se encontram, fazem ritual e rola a cabeça de porco e não sei o quê. Tinha muito preconceito, agora acalmou um pouco, né? O cara que viu que aquele era só drogado, que queimavam Bíblia, que faziam um monte de coisa, mas isso aí tudo conversa. O começo do Curupira foi bem criticado, né? As pessoas só falavam que era coisa do demônio, do mal, mas não tem nada disso. E hoje em dia é bem visto em todos os setores, até na própria delegacia de polícia, considera o Curupira um espaço que eles não se incomodam praticamente, não tem ocorrências. Durante esses 15 anos eles vieram uma ou duas vezes aqui, por pouca coisa, assim, sabe? Então, eu não lembro de mais de 2 vezes de ter aparecido uma viatura lá, deu uma volta e foi embora. Porque não rolava estresse, não tinha briga, não tinha... Que eu me lembro mesmo, só 2. O que era? Coisa séria? Não, é... briga entre pessoas assim, de menina, assim, não nada sério. É os menos que incomoda menos que baile normal de salão. Mas eu acho que o Curupira, na verdade, começou a melhorar um pouquinho, né, porque de tanta persistência, os jornais aqui da cidade, locais, começaram a dar uma notinha. O Curupira, está acontecendo uma coisa, né? E os jornais aqui da região também vão para Guaramirim.
Eu acho que isso já mudou, olha como é a imprensa, eu acho que já mudou um pouco as pessoas, aqueles caras aí que fazem aquele negócio ali, tá no jornal, o Curupira tá no jornal. O interessante é que com o decorrer dos anos e do tempo, o município de Guaramirim foi se adaptando ao Curupira, e não o Curupira se adaptando ao município de Guaramirim. Isso foi muito interessante, porque mudou-se até um pouco a cultura do nosso município em respeito a essa situação. Quando na época se via aquelas pessoas vindo vestidas todas de preto e com braceletes, e o cabelo comprido e brincos e tal. É que aconteceu assim, aquela região onde é o Curupira era do seu Nicocelli, né? O curandeiro da família ali, ele era uma pessoa influente na cidade, porque ele era a gente pode falar, o benzedor, né? Então ele era uma pessoa muito querida. A urbanização foi chegando e um ou outro vizinho, principalmente assim, pessoas mais novas, construíram casas, começaram a se sentir incomodadas com tudo. O pai do Evair, ele fazia benzimento lá. Até era engraçado, porque a vizinhança falava mal quando rolava um negócio, mas quando alguém ficava com algum problema de saúde, né, antes de ir no médico, se desse para resolver aonde, vamos lá com o pai do Evair. Eu me recordo, assim, no começo, que eu era muito amigo do seu Nicocelli, falecido, que foi o cara que criou o clube de Curupira em Guaramirim. E ele era um pouco curandeiro aqui no município. Então, eu tenho minha filha mais nova, a Bruna, e por ser muito amigo dele, a Bruna estava com um torce violento, só chorava. E eu levei lá no seu Nicocelli, mas naquele tempo até a primeira coisa era lá no Curupira. Levar lá no Curupira, chegamos lá no Curupira com a Bruna, a minha filha, e veio o seu Nicocelli, o senhor Almiglio Nicocelli. Veio lá e falou, Nego, meu amigo, como é que vai? Estou com a minha filha aqui. Ele pegou a Bruna, virou para cá, virou para lá, olhou para cá. Aí a Bruna olhou para nós, começou a rir. E saiu legal. Que arrumava desde pé torto até urucubaca, tirava tudo, né? Tanto que tem uma lenda, assim, que a galera falava assim, o pai cura e o filho pira, por isso que o nome é Curupira. Cara, isso eu ouvi algumas vezes de pessoas que não eram de lá, que falavam, o Curupira, aquele que o pai cura e o filho pira, entendeu? Só assim que eu conheci o pai dele, que é benzedor, né? Então o filho dele, assim, era sempre caminho desviado. Aí a gente sempre dizia que Curupira, tipo assim, o pai cura, o filho pira. Aí a gente ficou, sabe, anos essa história ali, o pai cura, o filho pira. E quando os shows começaram a tomar se tornar mais frequente, e a gente ampliou também o nosso laço de relacionamento, de amizade, daí que veio a ideia de fazer o festival. Tanto que o primeiro festival que rolou no Curupira não é o da cultura underground, né? Que foi o Econcieco, né? Que já também tinha uma relação com a AGUAP, né? Que era a Associação Guaramirense de Preservação Ecológica, e era todo voltado para a ecologia, né? A bandeira do Evair, apesar de ele ter aberto o espaço para o rock, independente era um leque assim, né, aberto para todas as tendências, a bandeira dele sempre foi ecologia. E eu acho que o legal do festival foi reunir assim, as ideias mais malucas possíveis. Assim. Teatro, cinema, música. O mais legal de tudo foi ver que o pessoal, apesar de não estar dando a mínima bola se alguém estava gostando ou não, o pessoal estava ali, estava empolgado, assistindo, aplaudindo, acampado, comendo pão amassado. Cara, foi maravilhoso, cara. Todos os festivais foram maravilhosos. Hein? O festival, na verdade, começou assim. A minha ideia era fazer que os roqueiros se aproximassem ao clube, pensando na ideia ecológica. Por isso é Econcieco, o primeiro encontro da consciência ecológica. Quando eu conheci o Ivair, a pessoa que falou do Ivair para mim disse assim, esse cara é louco, ele quer derrubar todos os asfaltos que tem por aí para plantar árvores, ele já era ecologista, né? Ele já deu esse lance logo de cara, assim, não, meu lugar aqui, eu tô tentando levantar a consciência das pessoas para ecologia e tal. A ideia dele era bem voltada, um bocado diferente do que está hoje, né?
o lance comercializou mais e tal. O nome Curupira saiu exatamente por causa da ecologia. Porque uma vez eu tive na escola, a professora me pediu para eu fazer um trabalho sobre o folclore brasileiro. Né? Eu tinha que falar sobre Saci Pererê, Boitatá e todos aqueles, né? Imanjá, Iara, Iracema, aqueles mitos do folclore brasileiro que existem. Saci Pererê, conhece, né? E por que não o Curupira ali? E o Curupira apareceu ali. Tinha pés virados para trás e eu me agradei daquilo. E combinava exatamente com aquilo que eu pensava. Ele era um ecologista e eu também era. Por isso, por que não dar o nome Curupira, não pensando numa lenda indígena, falar do Curupira, que é a luta ecológica, que foi onde começou tudo. O que é o Curupira? Porra, é um índio verde, com os pés virados para trás, entendeu? E protetor das matas, né? Quando fala de matas, envolve o verde, e a gente sabe que o Evair sempre foi simpatizante do verde em todos os aspectos, né? E aí quando tu vai seguir o Curupira, então, tu vai atrás dele, se tu seguir a cronologia das pegadas dele, quando tu pensa que tu tá chegando perto, tu tá muito longe. Mas quando cai a ficha que tu descobre, entendeu? Qual que é o segredo do Curupira, pô, daí pra achar ele não tem mistério, não tem segredo, entendeu? Eu acho que se tu quer achar o Curupira, tu tem que lembrar que existe um truque por trás dele, entendeu? A magia, na verdade, tá onde tu quer ver, entendeu? Eu achei que os roqueiros eram uma turma especial, sabe? A legião dos rebeldes, daqueles que se importavam, daqueles que realmente queriam alguma coisa. Aí eu fiquei decepcionado porque quando eu fiz um movimento ecológico, eu achei que os roqueiros iam se juntar a mim, mas para lutar pela ecologia, na verdade. Na verdade, o rock é uma coisa que tem de graça, porque o rock já existiu há muitos anos atrás, e o que você faz de graça, e toca e canta, quiser, porque música, você tem que sair do coração e canta de graça, não tem que cobrar. Por isso que eu te falei que eu até entendo o lado dele, de ter... até estar frustrado hoje em dia, entendeu? Por a coisa ter tomado um outro rumo, né? Eu acho que é uma causa totalmente nobre, e eu sei que o Evair era um cara de arrumar encrenca. Ele ia lá nos caras lá que estavam fazendo lavoura, estavam destruindo, por exemplo, a área de banhado, coisa que não podia mexer. O bicho ia lá e denunciava e, meu irmão, isso com certeza também colaborou para a imagem negativa do Curupira, porque tu ia lá mexer com pessoas, né, que já tinham um padrão de vida mais... entendeu? Isso tudo com certeza deve ter pesado para espalhar uma propaganda negativa, né? Eu sempre curti o Curupira, eu acho assim uma sociedade lá boa, simplesmente como agora está o Kélcio e o Pierre, né? Eles sempre fazem a nossa festa, que a nossa juventude de Guaramirim, e hoje é conhecida mundialmente graças a eles aí, entendeu? Por isso que eu acho que o Curupira não deve morrer, deve continuar, e o pessoal tem que dar bastante apoio, tá? Principalmente a juventude. Aí eu já admirava o trabalho que o Evair, que é a proprietária aqui do Curupira, vinha fazendo desde 92, ano que vem vai fazer 15 anos. Aí o Edson, com a parceria da Abrigo Nuclear, estava fazendo esse trabalho antes e depois ficou meio largado o Curupira. Então chegou um dia, eu falei, porra, Kélcio, vamos lá, o negócio tá abandonado, vamos tocar o negócio pra frente.
A gente chegou, intimou o Evair um dia, Evair, vamos fazer um negócio e tal. Tu aceita? Não, beleza, aceitou. Pra gente fazer essa sociedade, a gente pegou e fez tudo certinho. No cartório a gente alugou o Curupira por 6 anos, com um contrato fixado já, para tentar melhorar a estrutura para as bandas, para o público, o som, que sempre foi nossa prioridade, foi o som. A estrutura de fora estava caída, daí a gente pegou, analisou os custos, o que era viável fazer de reforma, como é que a gente poderia estar melhorando a estrutura, colocando um som melhor. Claro, querendo ou não, hoje em dia o Curupira é um ponto turístico, né, cara? Se tu entra no site da prefeitura, procura por Guaramirim, já é um ponto turístico. É o local que mais atrai turistas. São roqueiros, mas são turistas, são pessoas que trazem dinheiro. As bandas que vêm de fora ficam nos hotéis da cidade, não ficam em hotéis fora. Então o legal é que a renda que é gerada fica na cidade. Tem cidades próximas, cidades grandes, que de repente Joinville, Jaraguá do Sul, Blumenau, e o pessoal dessas cidades eles se deslocam para procurar um espaço onde você pode estar mexendo com a cena alternativa brasileira, com a cena independente brasileira. E eu acho que isso o Curupira está fazendo há muito tempo, mas estão movimentando a cena independente brasileira, em especial a cena catarinense. Como um dos pioneiros a incentivar e apoiar, eu me lembro que a primeira vez que a gente tocou aqui, uma das coisas que chamou muita atenção foi justamente esse lance das cidades próximas, maiores, e de repente a cena, os shows acontecem no interior do interior, né? Ou seja, é Guaramirim, não é nem Guaramirim, é no interior de Guaramirim, assim, sabe? Que a coisa acontece. Dificilmente, bem raramente, você vai encontrar um show de uma banda que faça só cover. Então, é mais bandas que estão mostrando trabalho, estão começando. E eu vejo pelo número de materiais que eu costumo receber por semana. É um número muito grande assim, de bandas do Brasil inteiro que mandam CDs, mandam demos e depois entram em contato comigo. É preciso ser informado do seu local. Todo mundo conhece muito sobre Nova York, todo mundo conhece muito sobre cena de Edimburgo ou a cena londrina. Mas é importante saber que em Guaramirim, que em Joinville, que em Porto Alegre, que em Vitória, que em Vila Velha,
que em Macaé, que no Rio de Janeiro, que em São Paulo existiam pessoas que se comunicavam e que faziam as coisas, sem esperar muito. Eu sempre vim aqui, ajudei a trabalhar muitas vezes. Eu sempre gostei do rock and roll, né, da criação, que aqui é um espaço único de você ouvir música própria, de qualidade, sem cover, sem cópias, né? Tirado no braço, isso é tão bonito de ver, né? E como o Curupira é um local de muita liberdade, eu comecei a plantar, fazer de brincadeira lá no palco, ficar de cabeça para baixo, e a turma foi gostando. E é um gesto de liberdade que eu faço. A bananeira é um gesto de liberdade, que significa que o Curupira é um espaço de liberdade, desde que essa liberdade seja sem estragar o espaço das outras pessoas, né? Os Legais meio que começou paralelo com o fato de eu ter conhecido o Curupira aqui, né? Tipo, a ideia era formar uma banda onde nenhum membro soubesse tocar. Tipo, tocar só o que tivesse vontade de tocar na hora mesmo, sem ter a mínima ideia de acorde ou qualquer coisa parecida. E tipo, só tocando ali, várias coisas já voaram na gente, né? Daí conforme a gente foi tocando aqui, acho que a gente fez uns 3 shows aqui no Curupira, conforme a gente tá tocando, mais coisas iam voando na gente durante os shows, né? Trazer os Legais era sempre complicado, porque o rapaziada detona no lixo, né? Eles era um absurdo assim de vir com uma van com pessoas e outra só com lixo. Só que todo ano assim eu chegava, vamos trazer os Legais, né, cara? E ele, pô, os Legais de novo, aquele monte de lixo, mas pô, os Legais era maravilhoso. Se não tivesse os Legais não tinha festival, né, cara? Então, baseado até nas próprias coisas que voavam na gente, tipo, no primeiro show que a gente fez aqui voou papelão, acho que até isopor voou na gente aqui também. A gente começou a catar coisa na rua e trazer pra plateia destruir, né? Tipo, tu entrar num lugar, espalhar lixo em tudo e depois o pessoal vem e te agradece ainda por isso, né? Geralmente quando a gente toca num lugar a gente não volta mais nele, né? Mas pra cá, volta. O Curupira é o único lugar, acho que eu nem sei qual o número desse show aqui, porque é o lugar que a gente mais tocou na vida, assim. É o único lugar que eu acho que aceita 100% a gente estar tocando aqui. Isso aqui deve ser o 20º. Eu queria só explicar uma coisa que a gente nunca explica nos shows legais. Não é, a gente não faz isso aqui por... vamos ganhar uma grana, vamos ficar rico com... Primeiro que não fica rico com rock underground. Curupira, ele tá no nosso nome até daqui a mais 4 anos. Em dezembro agora de 2006 vão fazer 2 anos que a gente vem fazendo os shows, né? Nesse decorrer, nesses 4 próximos anos que a gente tem pela frente, a gente tá primando sempre em fazer 2 shows por mês. O legal do Curupira é ela ter criado uma comunidade rock. A nossa vivência sabe que todo bairro tem o seu guri que gosta de rock,
toda escola tem sempre aquele piá que é taxado de roqueiro, de metaleiro, enfim, né? O legal é que juntou as pessoas dos mais variados estilos e cores e raças e credos e fez o pessoal se juntar numa coisa só, né? O cara tá trazendo um monte de coisa interessante, entendeu? Tá fazendo a coisa acontecer e até tá, ao mesmo tempo que tá popularizando, né, o local, mas ainda assim acho que uma pequena nuvem de maldição ele existe no Curupira e eu acho que vai ficar para sempre, né? Porque se perder aquilo ali, eu acho, na minha visão, o Curupira, novamente não generalizando, porque eu acho que o Curupira é um lugar cult, entendeu? É um lugar assim, quem tá ali tá antenado, entendeu? E tá mesmo. O Curupira, na verdade, foi construído por um monte de gente que eu nem me lembro mais os nomes, mas todos eles deram a participação, vieram e me ajudaram na época que eu precisava. E é isso que eu queria, por lado ecológico também, não só por rock and roll. O rock and roll já está feito, o rock and roll é velho, o rock and roll você vira, o rock and roll é só uma música, mas atitude, comportamento, encarar, dar cara para bater, é outro papo, cara. É outro papo, entende? E o Curupira sempre foi aos trancos e barrancos, foi funcionando, sempre com boatos de que um dia ia... Sempre estavam falando, o Curupira vai acabar, isso existe há 15 anos que eles ficam falando isso, né? Porque aqui em Guaramirim não tem nenhum salão, tudo que abre e fecha, o Curupira foi o único que abriu e continuou, né? Na verdade é o único. Eu preciso encontrar um lugar legal pra mim dançar e me escabelar. Tem que ter um som legal, tem que ter gente legal e ter cerveja barata. A fuder, um lugar onde as pessoas sejam loucas e super chapadas, um lugar do caralho. Sozinho pelas ruas de São Paulo eu quero achar alguém pra mim, alguém tipo assim, que goste de beber e falar, LSD queira tomar e curta, se tiver rede os Beatles, lugar e alguém que tornarão-me mais feliz, lugar onde as pessoas sejam loucas e super chapadas, lugar do caralho. E é isso que eu quero que tirem de fantasia, porque o Curupira já cresceu demais, eu acho que estão falando demais em cima do Curupira, eu acho um exagero, porque não é bem assim, cara. Tem gente até fazendo documentários sobre o Curupira. Então são pessoas completamente, como é que eu digo, pequenas, que nunca tiveram aqui. É um clube pequeno para pessoas, eu não tenho culpa se o Curupira está na internet. Eu não falei ninguém. Foram eles que inventaram, cara. Eu não estou falando de vocês. Tu acha que eu estou falando de vocês? Por que vocês vieram aqui? Porque vocês ouviram falar de outras pessoas que Vocês estiveram aqui. Vocês se divertiram? Então, e era isso que contava.
Viva a sociedade alternativa, né? Valeu, Curupira.